nessa noite de Yom Kippur, em qual posição estou neste Yom Kippur? É uma boa pergunta. Você que está aí nos assistindo, você que está aqui, em qual posição estou neste Yom Kippur? Chegamos à última porção, a porção 54. O último dia da vida de Moshe, contemplando a promessa do Eterno e vendo a carreira dele se cumprir. Tem coisa mais maravilhosa do que essa? Acabei com a carreira, combati o bom combate, acabei com a carreira e guardei a fé. Que maravilha! E assim foi com o nosso irmão Moisés, Moshe. Então, eu quero compartilhar um pouquinho com você em Devarim, Deuteronômio, capítulo 34. Vamos falar só um pouquinho. Primeiramente, quando Moisés sabe que ele vai subir ao monte, e ali ele vai contemplar a terra e vai ao encontro do seu povo. O versículo 1 diz assim: então subiu Moshe das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisa, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar, e disse-lhe a Naná: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo: a tua semente a darei, mostra-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Bom, como ficaríamos nós nos dias de hoje diante de um veredito? Aqui está falando uma referência em Devarim, capítulo 3, versículo 26 e 27, que o Senhor, ele se indignou-se muito contra Moshe por nossa causa. Ele se indignou com eles porque o povo estava sempre errando, o coração contumaz, até o ponto que um dia, sabemos todos nós, Moshe, como nós também temos aqueles dias que se ira, indicado, e ele fez algo que não deveria ter feito. Ele bateu nós. Isso lhe tirou esse privilégio de adentrar a terra. Mas Deus permitiu que ele olhasse. Então Hashem vai e cumpre, dizendo para ele: cumpre hoje, na tua vida, a promessa que eu fiz ao pai Abraão. Lá em Gênesis ele vai dizendo, no capítulo 13, versículo 14 a 16, diz: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os teus olhos, olhe desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei ali e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Assim como não mudou o veredito de que avistaria a terra, mas que também lá não ele avistou, ele viu, mas Deus não mudou. Então hoje, para muitos, principalmente para nossos irmãos e Yehudim, é um momento assim de muita angústia, porque há uma preocupação de manter o nome escrito no livro, ou de escrever o nome no livro da vida. E aqui você vê que Moisés, lá em Deuteronômio 32, 50 a 52, diz que morrerá
subirá no monte, ao qual terá subido, e se recolherá o teu povo como Arão, vai dizendo Deus para ele. Teu irmão morreu no monte Ó, e se recolheu ao seu povo, porquanto você prevaricou contra mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Veredito, irmãos, é um julgamento. É um julgamento declarado, é uma sentença na qual não se tem escapatória. E aqui vemos nosso digníssimo Moshe viveu o veredito de Deus. Ele falou, não vai entrar. Ele olhou para não. E isso nos leva lá para as cartas de Shaul, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 8, quero compartilhar com vocês. Quando ele diz assim, conjuro-te perante Adonai e Mashiach Yeshua, que há de julgar os vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta com toda longanimidade a doutrina, pois haverá tempo em que não vão suportar essa doutrina. Pelo contrário, cerca-se de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentiam coceira nos ouvidos, e se recusarão de dar ouvidos à verdade, entregando-se às falas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, estava falando Shaul, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Aleluia. E assim estamos nós aqui, irmãos, cumprindo esse chamado, fora do tempo, dentro do tempo, enquanto houver oportunidade, apregoando o nome daquele que sobre si levou nossos pecados, que é a nossa expiação. E vamos até o dia que Ele me chamar, ou para nos recolher ao nosso povo, ou quando me chamar à ressurreição dos mortos. Então, aqui ele vai dizer, esse é o tempo que nós estamos vivendo, e o ser humano está como é. Ontem, eu fiquei um tempo dando uma olhada nas postagens, e eu fiquei tão triste com tantas coisas que foram aparecendo para me ver, que me fez entender e ver essa realidade. Nós estamos vivendo esse tempo. O povo está ébrio, não está mais só. Você vê que cada um dentro da sua religião, dentro do seu pensamento, você olha para eles e você vê que eles estão igual zumbis. Eu vi cada reunião ontem, cada postagem, os poucos minutos de cada uma delas, e foi o suficiente para dar tristeza ao meu coração, que é humano. Imagine, Rachel. Imagine como que o Senhor já sabe de todas as coisas, claro, ele já sabia que tudo isso ia acontecer. Tanto que ele fala, no final da vida da Moshe, que o povo se desviaria. Mas olha só, é real o que nós estamos vivendo hoje. O que alguns anos atrás ainda estava numa marcha, agora está acelerado. Nós vemos a humanidade totalmente ébria, bêbada, envolvida nas suas religiões, nos seus pensamentos, nos seus fanatismos, nos seus desejos, no seu egoísmo, e tudo aquilo que Shaul ensinou para nós nas suas cartas. Nós estamos vendo isso. É um tempo que nós estamos vivendo em que o mundo, as pessoas se entregaram ao princípio
perseguição, desde lá do Éden. Ele tem entrado na vida do homem com a nossa permissão. Porque se nós dissermos não, ele não tem poder de entrar. Mas eu preciso ter uma vida santa. Eu preciso ter a marca do Mashiach em minha vida, para que ele olhe para mim e veja que eu não pertenço a ele. E hoje, infelizmente, nós estamos vendo muitos perdidos. E aqui ele vai falando em Deuteronômio 32, 46, disse-lhe: aplicai o coração as todas as palavras que hoje testificam entre vós, para que ordeneis aos vossos filhos que cuide de cumprir todas as palavras desta lei. Teria que falar em Devarim, quando o Senhor ordenou ali a Torá, e ele deixa essa palavra: ordena e inclina o teu coração a obedecer esta lei. Porque se nós não a tivermos escrito em nosso coração, como nós vamos suportar esses dias? Hoje, neste dia 11 de outubro, do meio-dia aqui, nesse dia, irmãos, estamos vendo coisas bem difíceis na terra, nos governos. Olha quantas coisas aconteceram nesses primeiros dias e finais de outubro, de setembro para outubro. A guerra não para. Assim como lá em Israel, tem dito a vocês, mísseis e mísseis. Tem uns mísseis estranhos que a gente vê, ou que eu estava vendo, ou que eles diziam que era até supersônico, atravessando Israel. Assim nós também temos recebido mísseis do inimigo da nossa alma todos os dias, para nós pararmos, para nós não combatermos o bom combate, para nós não perseverarmos até o fim. É difícil isso, mas nós temos que perseverar, porque o Senhor diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, meu nome, eu farei vocês. Ele está conosco. Aleluia. Então, enquanto é dia, temos que pregar essa palavra. A ordem é, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20, quanto aos que vivem no pecado, ele diz que para a gente repreendê-los na presença de todos, para que também os demais temam. A ordem é para a gente ir até aquela vida que está se perdendo, repreenda, instruir, trazer de volta. Mas só que hoje, até para repreender está difícil. Até para você chamar para uma posição correta está difícil. Sabe por quê, irmãos? Temos deixado o nosso coração se envolver muito com sentimentos que não são aqueles que a gente aqui tenhamos. Nosso Senhor quer que a gente tenha os pés no chão, que a gente esteja pronto para ser exortado. Porque se eu não estou pronto para ser exortada por aquele que eu vejo, como serei? Como aceitarei a exortação que vem do Eterno? Se eu não consigo aceitar aquele que eu oro, aquele que eu estou vendo, que é o meu bem. Então, para você exortar uma pessoa hoje, para ela voltar para os caminhos, está cada dia mais difícil. Mais difícil. Em 1 Timóteo capítulo 4, 13 diz: até a minha chegada, o Senhor está dizendo, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Quantas vezes, eu hoje presenciamos as pessoas dizer, mas só fala de obediência. Toda vez é a mesma coisa, só obediência. Mas o tempo todo fala de obediência. Por quê? Porque se a gente não entrar no caminho da obediência, nós vamos nos perder, irmãos. Nós seremos rebeldes. Nós não seremos filhos, seremos bastardos. Estaremos afastados do Pai. Então, se alguém chegar para mim e dizer, olha, chega, você está errado, eu vou agradecer. Olha, isso que você falou não procede. É mesmo? Me ajuda a entender onde eu errei. Porque assim a gente cresce, irmãos. Mas quando a gente fica com o coração um pouco mais duro, como Israel ficou, olha o resultado. Passou anos, e continua uma grande maioria
coração, convicto do que eles estão certos do que fazem hoje. Mas fora da presença ou daquilo que Deus determinou, desde a atmosfera, Yeshua é pregado. Ele disse: após mim virá aquele que suscitarei no meio de vós. E ele, Moisés falava de Yeshua. Yeshua era a rocha que andava no meio do povo. E hoje nós vemos pessoas que criticam, que não querem reconhecer isso, que não querem reconhecer o Mashiach. Mas foi ele que nos permitiu estar aqui hoje e ir no mundo ao Rabá. Queremos estar com ele. Então aceite a exortação. Se deixe ser corrigido, se deixe ser ensinado. Procure aprender enquanto há tempo. Sempre quando nós estamos ensinando a congregação sobre a restauração da raiz bíblica da fé, a gente sempre falava: olha, daqui uns dias a gente não vai fazer culto mais tal dia. Porque estamos ensinando passo a passo a entender aquilo que nos foi tirado pelas teologias, pelos ensinamentos. E a gente vai restaurando passo a passo para que volte para aquele que é o verdadeiro Mashiach. Então, ele também fala para nós, em 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 3 a 4, pois haverá tempo, esse tempo é hoje, já chegou, que não suportará a nossa doutrina. Não estão mais suportando. Haverá, pelo contrário, cercação de mestres, cheio de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. As pessoas, elas ficam incomodadas quando elas ouvem algo que elas discordam, que elas não aceitam. É uma comichão mesmo, fica incomodada. Se recusa a dar ouvidos à verdade, entregando-se a hoje. Esse tempo é hoje. Já me refiro, desde que o Yeshua começou o seu ministério, desde quando o Yeshua nasceu, começou o tempo. Só que cada dia que passa, nós vamos vendo como que o ser humano está. Irmãos, é muito triste. É muito triste. Em 1 João capítulo 2, versículo 18, diz: filhinhos, já é a última hora. Ó, quanto tempo foi escrito isso? Já é a última hora. Não tem mais tempo para a gente ficar: ai, eu vou ver se eu vou ficar, ai, eu vou ver se eu vou obedecer, ai, eu vou ver se eu concordo, se eu vou ficar aqui, se eu vou ficar ali. Gente, não tem mais tempo. Hoje nós estamos aqui, amanhã a gente não sabe. A gente pretende voltar. Pretendemos entregar o Jesus, mas a gente não sabe. Estamos vivendo um governo muito difícil. No mundo e no Brasil. Em Israel, todo lugar. Não tem ninguém em paz. Mas é uma profecia que tem que se cumprir. E ele está falando aqui, e como ouviste que vem o anti-Messias, também agora muitos, vamos dizer muitos mesmo, anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Mas eu fiquei assim, nessa experiência minha de ontem para hoje, eu fiquei tão impactada com tudo que eu vi, que eu não conseguia dormir. Eu fui dormir 3 horas da manhã. Eu não conseguia, minha vista não descansava, meu corpo não relaxava, porque querendo ou não, eu recebia aquelas setas também, daqueles vídeos que eu estava vendo, que não eram vídeos bons, mas eram mostrando a realidade de como está a humanidade dentro dos seus segmentos, evangélico, judeus, muçulmanos. Assim, o Senhor me permitiu passear, não sei como, eu virava e vinha, era assim, irmãos. E eu fiquei até uma hora do chega, e eu não conseguia dormir. E eu falava: Senhor, como assim? Aí eu deitei, eu lembro que eu já não estava pronta. Aí eu falei: Senhor, o que tu queres?
sei quem vai falar, não sei quem vai ouvir, mas, Senhor, o que o Senhor quer que a gente compartilhe? O Senhor falou para falar isso, sabe? Eu tinha muita palavra para falar, mas eu não quis. Porque é isso, irmão, a gente tem que estar pronto para ouvir o que Deus quer. Será que você está pronto para ouvir o que Deus quer? E o que diz que Deus quer não é o que você quer. Aí você ficar, mas será? Dúvida também não agrada o Senhor. Nós temos que colocar o nosso coração diante dele, Senhor, eu quero agradar-te. E agradar a ti é desagradar o mundo, é desagradar a família, é abrir mão de muitas coisas, porque estamos focando o ano lá com ele. Então, agora, mais do que nunca, nós temos que entrar por esse caminho. Lá em Judas, capítulo 1, 17 e 18, 21, diz: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras que anteriormente foram proferidas pelo apóstolo de nosso Senhor Yeshua, os quais vos diziam: no último tempo, é exatamente isso, não haverão escarnecedores, andando segundo suas ímpias paixões. Guardai-vos no amor de Deus, ó. A gente está vendo tudo isso, então a gente tem que pegar aqui, como o Davi fala, esconder a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para me não desviar de ti. É muito fácil desviar de irmãos. As circunstâncias, os problemas, tudo faz assim, ó, tchau, mas se Deus usar para mim. É muito fácil. É muito fácil pecar. É muito fácil dizer não para a gente. Porque tudo que está nos apertando, a pressão que nós estamos tendo hoje é muito grande. E você está assim, se agarrando à sua fé, ao seu lugar, guardando ela dentro de você para não se contaminar, porque está muito fácil contaminar. E aí você vai viver com os percalços por causa disso. Você é aquela ovelhinha negra da família, como dizem, né? Você, isso aí, porque você não abre mão da sua fé, porque você não abre mão da Torá, porque você não abre mão de obedecer essa palavra que o tempo todo, irmãos, o tempo todo a Torá vai falando de livro em livro a mesma coisa. O tempo todo, até chegar e fazer a mesma coisa. Ele diz para a gente não ser morno, ele diz para a gente ser fio quente, ele fala tantas coisas que quem ainda não acordou para conhecer a palavra vai ficando cada vez mais tardio. Se você ainda não acordou para conhecer esse livro, vai ficando tardio. Porque vai chegar um dia, sabe lá se a gente vai poder ver nas mãos? Esse é o que foi o dia que eu tendo aqui. Mas sabe lá se o homem do público que veio mexer? A gente não sabe. Então, no último tempo haverá esse tipo de pessoas. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Yeshua, para que alcancemos o quê? A vida eterna. Então, ele nos deixa essa mensagem de alerta, dizendo lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5: tu, porém, sê sóbrio, fica alerta em todas as coisas, suporta, olha o que ele está falando, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, fica ali firme. Não é fácil não, a gente tem que ficar firme, a gente não pode olhar para o lado, senão a gente vai desistir, porque ninguém está estendendo mão, só Cristo, só Ele. E ele fala lá em 2 Timóteo 1, de 8 a 10 e 13 e 14, não te envergonhes, portanto, porque muitos estão caindo nisso aqui, tá, irmãos? Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça,
que nos foi dada em Yeshua, antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Yeshua, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Aí, se você tira o Evangelho, adiciona da sua vida, como fica? Vai fazer cabelos, né? Porque sem o Evangelho só te resta capelar. E sem sangue não há remissão dos pecados. Então, para onde nós iremos, irmãos? Se somente nele temos as palavras de vida eterna. Aleluia. Então, ele continua dizendo: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Yeshua. Guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em vós, porque é Ele que nos ajuda a guardar, é Ele que nos instrui. E Yeshua continua salvando, continua à destra do Pai, continua sendo intercessor, continua sendo advogado, mas aqui conosco está o Lord Adonai, que nos instrui, que nos constrange, que fala conosco. Nós temos que guardar esse depósito. Mas se eu começar a jogar entulho dentro desse lugar que é cheio de água, vai ter um momento que o Lula vai dizer: poxa, não dá mais para ficar. Não dá para dividir. A casa tem que ser de um só. Ou você há de agradar um, ou você há de agradar o outro. Então, se começar a história a ficar muito negra na sua caminhada, alguma coisa está errada com você. Não é contra, Pai. Somos nós que nos afastamos do Pai. Ah, Deus não ouve minhas orações. Ouve, mas ele diz que quem se afasta dele somos nós. Com o quê? Nossos pecados, nossos delitos, nossa pouca fé, nossas transgressões. Por isso o desespero de estar indo hoje, somente nesses 10 dias, para ter a certeza de que eu vou ter o meu nome escrito no livro da vida. Sabe o que a Chico falou para mim, quando eu perguntei sobre esse assunto? Ele falou assim: me ligou lá para o ministério. Sabe que para este dia eu te levantei. Quem é que estava com o veredito de morte? Os judeus. Não estava com o veredito de morte? E o que Esther foi feito? O que aconteceu? Esther foi levantada para naquele dia estar jejuando. E por 3 dias jejuou para que houvesse o quê? Livramento. É isso que nós estamos fazendo. Jejuando para que haja livramento. Para que o Senhor ouça, para que o Senhor livre, para que o Senhor ainda dê oportunidade. Porque se nós formos estudar alguns preceitos, alguns estudos aí dentro dos sábios, você vai ver que são tantas coisas, mas o mais importante de tudo é o meu nome estar escrito no livro da vida. E isso eles reconhecem e sabem que tem que estar. Mas se eu não tenho uma chifre para a remissão do meu pecado, como estarei? Porque quem tem um pai, tem um filho. Quem tem um filho, tem um pai. Então, se eu quero um pai e não quero um filho, não tem remissão do meu pecado. E continuando aqui, ele diz: o veredito para Moshe, depois de cumprir o seu chamado, foi ver e não entrar. O Senhor diz que no julgamento, lá depois do milênio, diante do trono branco, todos vão estar lá. Todos. Você vai ver, mas não vai ficar. Vai ver, mas aí, os livros, tá falou, né? Mas esse livro da vida lá, e o seu nome não vai estar. Então você vai ver, você vai saber de tudo que você fez, tudo que nós temos feito nessa vida, nessa tão curta vida que o Senhor fala. Está tudo escrito, não tem como a gente questionar. Sabe agora? Mas, oh Deus,
Moshe clamou tanto ao Senhor: Senhor, me ajuda, deixa eu entrar. Basta, Moshe. Não me fale mais sobre isso. Ele não quer saber. Filho, presta atenção. Feriu o filho. Quem é o pai que fere e você vai ferir um filho e ele vai perdoar assim rápido? Vai gostar de que alguém bata no seu filho? Maltrate seu filho? Porém, nós tinha amor de tal maneira que ele deu. E Yeshua veio e cumpriu. Mas acabou. Foi uma vez só. Mas na hora de pegar essa oportunidade que foi dada à humanidade, tomar posse dela e prosseguir até o dia que ele me chamar. Não vai ser fácil, porque aqui nós vemos que Moshe viu, mas não entrou. Mas ele recebeu recompensa. Então nós estamos querendo agora viver, perseverar e entrar no lugar. Nós queremos entrar nesse reino, nós queremos ressurgir com o Mashiach. Se por acaso já estivermos mortos, ressuscitaremos. Mas se por acaso tivermos que ser transformados, também iremos. Mas se meu nome estiver onde? No livro da vida. E aí ele diz, e outra coisa maravilhosa que Moshe viveu, irmãos, nenhum outro homem foi como ele, de chegar aos 120 anos, sem sua visão se escureceu. Já estou com 62, já estou com 4 olhos. Nem perdeu o vigor, a gente já está todo humano. É uma coisa assim aqui, um problema ali. Moshe com 120 anos, segundo dizem aí, eu não tenho muita certeza, que o dia do aniversário dele foi o dia que o Senhor chamou para recolher. E ele estava perfeitinho, perfeito, igual essas crianças aí, não tem nada, todo saudável, a gente já está todo manguinho, para cá, para lá. Olha que bênção. Mas o Senhor não tirou o que ele falou para ele. Você não vai entrar em fogo. Você vai ver. E aí ele tentou e o Senhor chamou para o seu povo. Tem algumas palavras que eles falam aí, os sábios, mas isso não importa. Importa que ele foi ao encontro e depois ele teve a oportunidade, porque tem outros momentos que Yeshua foi para o monte Getsema, foi lá, aí veio Moisés, Isaías, e vieram ali, naquele momento ele estava em grande oração, profunda oração ao Pai, antes da sua crucificação. Ele viu, Moshe continuou vendo. E aqui diz outra coisa, e ele anunciou o Mashiach. Desde Deuteronômio 18:15, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos semelhante a mim. Então, Moshe prefigura o Mashiach Yeshua. O veredicto para Moshe então foi esse. E olha quem recebeu esta unção depois dele. Yeshua, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moshe impôs sobre ele as mãos. Temos aprendido, por meio do Shaul, a responsabilidade da imposição das mãos. Por quê? Nós transferimos aquela unção que nós carregamos para aquele que vai receber, o receptor. Então você vê Josué dizendo aqui, já encerrando, Josué 14, 10 a 11, dizendo: eis agora o Senhor me concedeu em vida como prometeu. 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moshe, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85. A gente vai de 62 café, né? Ele já está com 85. Estou forte ainda hoje, como no dia que Moshe me enviou. Olha que maravilha. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora é para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Eles estavam em plena forma, garotão. A gente também está, irmãos, um pouquinho quebrado, mas estamos. E vamos achando, vamos dando glória. Então concluímos que essa porção nos diz o seguinte: lá em Deuteronômio 34:10, está falando que nunca mais se levantou Israel profeta algum como Moshe, com quem
ele me ensinou um verso tratado face a face. Quer dizer, são pessoas únicas que Rachinho usa e usou de uma forma muito tremenda. Tanto que ele deu honra da Torá, né, deu o nome de Moshe. Então fica a pergunta, como aqui iniciamos, em qual posição estou neste Yom Kippur? Como intercessor ou na posição de remover o veredito? Como está sendo a minha posição neste Yom Kippur de 5.785? Eu espero que seja de intercessor todos. Estamos aqui na brecha, intercedendo, orando, clamando por todos. Então, que tenhamos um som calmo, né? Um bom jejum, e que todos nós possamos estar nessa grande fileira de intercessores. Para o Shem. Senhor abençoadíssimo, que cala os nossos corações, porque é agradar para ouvir a palavra de Deus. Dando continuidade, já finalizando, nós entraremos agora no período de temporário de oração. E a Beit, congregação Beit Shalom, sinagoga Beit Shalom, afiliada a um MJC, União das Congregações Judaico-Cristãs, com sede nos Estados Unidos e Israel, e o nosso coordenador nacional brasileiro, Rabino Mateus Andona, nos mandou alguns itens para que nós pudéssemos estar intercedendo, né? Fora os outros que cada um de nós temos, por esse propósito, um jejum de propósito específico, né? E eu vou estar lendo aqui para vocês guardem, é difícil todo mundo guardar todos eles, né? Mas pelo menos um ou dois você guardará. Motivos especiais de efetuar neste Yom Kippur. Orar para que o Eterno guarde e proteja Israel de seus inimigos. Isto é primordial, é o principal. Oremos para uma techuvá, um retorno genuíno, abandonar o pecado e voltar-se para Elohim em toda a comunidade judaico-cristã. Orarmos para que os olhos de todo Israel sejam abertos para Yeshua, reconhecendo como aquele servo sofredor ou expiatório que está lá no Navi de Yeshayahu, profeta Isaías, capítulo 53. E aquele a quem traspassamos, como Zacarias, capítulo 12, verso 10. Oremos para que Mashiach traga união e amor dentro das sinagogas messiânicas e uma profunda harmonia entre as congregações e organizações. Oremos pelo shalom e segurança da comunidade judaica na diáspora e especialmente na Ereses Israel. Então são alguns exemplos, né, que nós podemos estar intercedendo, principalmente por Israel, orando também pelas nações, por todas as nações, para que eles reconheçam Yeshua como nosso líder, para que reconheçam Hashem como Adonai Echad, como o único Deus, pois a vida de Yeshua está próxima. Senhor, dê força e perseverança àqueles que estão na luta conosco. Senhor, sem nada, sem ninguém, Senhor. Eu estou dizendo, como é que eu vou continuar essa caminhada? Está difícil, Senhor. Eu não tenho nada, não tenho ninguém, Senhor. Mas, Senhor, a tua palavra mostra, Senhor, que quando ele se sentiu sozinho,
O Senhor enviou um anjo para alimentá-lo, para ele continuar a caminhar. E nós pedimos nessa noite, Senhor, que esse anjo venha até nós, Senhor. Nos dá o alimento, Senhor, para a gente continuar a caminhada. Deus, tu disseste para Guerra, porque tu estás aqui, aleluia. Senhor, ele disse, Senhor, eu não estou sozinho. Deus Todo-Poderoso, mataram os teus céus, os teus profetas, só sobrou eu. E ele disse, não, você não está sozinho, existe doença no nosso lugar. E muitos de nós nos sentimos sozinhos, Senhor. Nessa caminhada, Senhor, só sobrou nós, só sobrou eu da minha família, só sobrou eu da minha casa, Senhor. Mas, Senhor, que esse anjo que deu o alimento para Guerra caminhar, ele veio a nós. Come, levantando, Senhor, nos dê essa força, dê esse alimento espiritual, Senhor. Muito obrigado a cada um que esteve conosco, continua conosco nesse dia precioso. Nos ajuda, Senhor. Que o Senhor te abençoe demais. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yagah. Amém. Em nome de Yeshua, nosso querido Senhor e Salvador.